como temos declarado, não será simplesmente um fim de ano. Ou será? Será o fim de muitas outras coisas. O fim da dor, o fim da vergonha, o fim da humilhação, o fim das dívidas, mas o fim também da procrastinação, o fim da indisciplina, o fim da mornidão espiritual. Tem que ser o fim de muitas outras coisas, porque nós estamos já no fim de ano. E não é, meu Deus, terminar o ano e entrar em um ano novo para viver as mesmas coisas e passar pelas mesmas coisas, não dá. Não é verdade? Então começa pelas nossas decisões agora. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer agora. Eu vou me levantar agora. Eu vou me despertar agora. Eu vou orar agora. Eu vou jejuar agora. Eu vou buscar essas mudanças agora. Agora. Não é depois, é agora. Porque, inclusive, o depois, essa decisão de fazer agora e eliminar o depois, já faz parte do eliminar a procrastinação. Sempre deixar para depois. Sempre, depois eu faço, depois eu luto, depois eu levanto, depois eu busco, depois eu oro, depois eu... E esse depois, infelizmente, pode atrasar muita coisa. Vamos lá. 2 Crônicas 14, 9, que diz assim, uma mensagem. Zerá o etíope saiu contra eles com um exército, diga comigo, de 1 milhão. 1 milhão. Se eu perguntar ao que alguém aqui tem algum problema financeiro, problema de dívidas, porque a gente tem, você não está em guerra contra um exército, a gente está em guerra contra, primeiramente no mundo espiritual, segundo contra os problemas que nós enfrentamos na nossa realidade. 1 milhão. Tem gente que está endividado, tem gente que precisa da solução de 1 milhão, tem gente que o problema, para ser solucionado, o que resolveria seria 1 milhão, tem gente que seria menos, um problema um pouco menor, tem gente que talvez diz 10 mil resolveria o meu problema, 20 mil resolveria o meu problema, 50 mil resolveria o meu problema, 100 mil resolveria o meu problema hoje. Mas se você buscar no histórico aí dos testemunhos do Ministério Mudanças de Vida, você vai ver, tem uma lista muito grande de gente que tinha dívida de mais de 1 milhão. Dívidas de mais de 1 milhão e todas pagas. Tem uma lista grande de gente que testemunharam isso aí. Então, quando você olha, não é diferente dessa realidade, você olha e tem um problema tão grande, a tendência é você pensar, não tem o que fazer. Em muitas situações não tem mesmo. Não tem. O que eu tenho que fazer? Qual que é o ponto de partida? É como aqui. 1 milhão, o exército, 1 milhão de homens. 300 carros de guerra. O que eu vou fazer? É mais do que o dobro que eu tenho capacidade de enfrentar. É mais do dobro. 10. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá.
perto de Maressá. Asa, diga comigo, clamou ao Senhor, seu Deus. Quer dizer, eu não fujo do problema, eu enfrento o problema, mas sabendo que não é na força do meu braço que eu vou vencer. Não é na minha capacidade humana que eu vou vencer. Ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco, o grande e o pequeno. Ele está dizendo, esse problema, ele é poderoso demais. Eu sou fraco, na minha força, na minha capacidade, eu sou fraco para resolver. Então não há ninguém que possa numa batalha socorrer. Ajuda-nos, Senhor. Diga comigo, ajuda-nos, Senhor. Tem uma coisa linda aqui. Fé com ação. Ele foi, é a famosa frase, né? Estou numa tempestade, eu oro ou remo? O que eu faço? Eu remo e oro. Entendeu? Sim ou não? Ou vou parar de remar e vou falar assim, tem misericórdia de mim, Senhor? Tem. Não, Senhor me socorre, Senhor me ajuda a chegar ao lugar, ao meu destino, Senhor me ajuda a chegar ao lugar seguro. Senhor, eu repreendo essa tempestade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em Ti, diga comigo, em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra essa multidão. Quer dizer, nós não viemos na nossa capacidade, na nossa força humana, nós viemos em o Teu nome contra essa multidão. Nós viemos em nome do Senhor. Sabe aquilo que nós somos ensinados? Tudo que nós fazemos em nome de? Em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou enfrentar esse problema em nome de Jesus. Como é que Davi falou para Golias? Você vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Senhor, Tu és o nosso Deus. Como é bom uma pessoa realmente saber que ela está em Deus. Olha essa frase. Diga comigo, que não prevaleça contra ti o homem. Sabe por quê? Porque eu sou teu e estou num propósito do Senhor. Quando será que poderia dizer isso? Porque se ele me vencer, ele está vencendo o Senhor. Que não prevaleça contra ti, Senhor. Porque eu estou no propósito do Senhor. Então, ele não pode vencer a ti. Porque se ele me vencer, ele está vencendo ao Senhor. Porque eu sou do Senhor e estou no propósito do Senhor. Por isso que eu sempre falo, coloca Deus na tua vida, coloca Deus no teu negócio, coloca Deus na tua casa, coloca Deus, porque é complicado quando você caminha sozinho e sai fazendo tudo na direção, depois como é que você vai falar assim, Senhor, se me vencer, vai vencer o Senhor. Não, eu não estou em Deus, estou mais na força do meu braço do que em Deus, eu tenho que colocar Deus. Aí você tem autoridade para dizer, Senhor, tudo que eu fiz até hoje, eu fiz na tua direção. Eu te sirvo. Quando eu comecei esse negócio, eu consagrei ele ao Senhor, isso aqui é para a tua glória. Isso aqui é para a tua honra. Não pode prevalecer contra o Senhor. Olha quando uma oração sobe. Diga comigo, o Senhor derrotou. Quem derrotou? O Senhor. Os etíopes diante de quem estava orando.
Derrotou diante de Asa e diante de Judá. Quem derrotou? Senhor. O Senhor derrotou. Ele foi para enfrentar? Foi. Mas quem derrotou? O Senhor. Ele estava lá na posição? Estava. Mas quem derrotou? O Senhor. E eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles o perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos, sem restar, diga comigo, sem restar nenhum sequer. Quer dizer, aquele enorme problema foi exterminado, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor. O que vai acontecer com esses 3 problemas aí? O que vai acontecer? Serão o quê? Pega a tradução desse negócio aí, gente. Serão destroçados diante do Senhor, diante do seu exército. E eles levaram dali, diga comigo, muitos despojos. Atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor o havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas haviam muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos de gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Ou seja, o que é exemplo da história de Josafá. Ao invés de serem destruídos, saqueados, roubados, eles é que foram aqueles que saquearam, que venceram. É isso que acontece. Quando um problema se levanta, ou quando às vezes o problema se levanta, muitas vezes nós nos levantamos contra o problema, com força, para resolver. E quando nós nos levantamos, o resultado é esse. O que era para ser uma tragédia, ele se converte numa grande vitória. Amém, pessoal? Isso tem que entrar dentro de nós. A gente não pode ficar... Deixa eu contar uma coisa para você, muito importante. Não, nem vocês que estão aqui, nem você que está na live. Não seja uma pessoa que viva escutando historinha bíblica. Não escuta historinha bíblica, não. Não vai resolver de nada se você não pegar o Espírito. Se esse Espírito não entrar em você. Ele tem que entrar. A mensagem vem, ela vem com um propósito. Ela tem que entrar assim, espera aí. É a mesma coisa, você não tem um exército de 1 milhão, mas talvez você tenha um problema ou um sonho que custa 1 milhão. E aí, quem vai dar essa solução? Se eu me levantar e buscar o Senhor, é o mesmo Deus, Deus não pode me dar essa vitória? Porque às vezes a gente fala do problema, a gente também pode falar da solução. A solução também pode ser de 1 milhão, o sonho também pode ser de 1 milhão. O problema era de 1 milhão e a solução era de 1 milhão. Aonde está o problema está a solução. Sabia disso ou não? No mesmo lugar que está o problema, está a solução. Eu tenho um problema grande. Você resolveu esse problema, chegou a solução para você. O problema era de 1 milhão de homens. Buscou o Senhor, clamou o Senhor, se posicionou, Deus deu a vitória e o problema se transformou numa grande solução e uma grande recompensa. Porque não foi só a derrota do exército, foi os despojos. Foi a recompensa. Porque quando você vence, tem recompensa. Toda vitória gera recompensa. Diga essa frase comigo: toda vitória traz recompensa. Por isso que você tem que lutar. Toda ela traz recompensa. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Depois dessa vitória, nós estamos no capítulo 15. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed.
Ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele. Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. Diga essa frase comigo. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com Ele. Então a pergunta que eu tenho que fazer ao Senhor: o Senhor é comigo? Ou eu estou com o Senhor? Porque antes de eu perguntar se o Senhor é comigo, eu tenho que perguntar se eu estou nele. Eu estou nele de verdade. Você está nele? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Ah, será que Deus é comigo? Não, pergunta assim: eu sou com Deus? Eu estou nele? Se você tiver convicção que você está nele, Ele está com você. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com Ele. Diga comigo: sempre que o buscarem, o encontrarão. Não, não é de vez em quando que o buscarem. É sempre, sempre que o buscarem, o encontrarão. Diga comigo: mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Sabe o famoso: com a mesma medida que você medir, você será medido? Sabe o quanto nós temos de Deus? O quanto nós damos a Ele. Você vê que a questão nunca está em Deus, a questão sempre está em nós. Nós precisamos olhar para nós. O que eu estou dando, quanto eu estou nele. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Diga comigo: durante muito tempo. Se eu mudar Israel e colocar o nome certo, eu vou colocar assim para você: durante muito tempo o povo de Deus esteve sem o verdadeiro de Deus. É possível isso? Sim. Sem, diga comigo, sacerdote para ensiná-los. A gente precisa de sacerdote para ensinar? Sim ou não? Tem gente que acha que não precisa. E aí tem um problema sério. Sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Para você e para vocês que estão na transmissão. O que eu estou falando aqui com vocês é algo que eu inventei? Sim ou não? Tirei da minha cabeça? Fui eu que escrevi isso aqui? Não. Então o que acontece? Deus, em toda a história, levantou pessoas para ensinar, para direcionar. Você vê que tem uma coisa incrível aqui, por isso que você tem que estar atento às reuniões. Você viu que quando Asa clamou, Deus levantou um profeta para falar? Você entendeu ou não? Quando Asa clamou, ele levantou um profeta para falar. Quando Josafá clamou, ele levantou um profeta para falar. Por isso que você não pode dormir no culto. Por isso que você não pode cochilar. Por isso que você não pode ficar olhando para os lados. Por isso que você não pode ir no banheiro na hora do culto, a não ser que a coisa esteja feia. Perdeu o controle da situação. Do contrário, você não vai. Porque Deus, Ele vai falar. É como acontece toda reunião. Se não entrar dentro de você, vai entrar dentro de outro. Se a palavra não se cumprir na sua vida, vai se cumprir nesse exato momento na vida de outro. A palavra, uma vez que ela é liberada, ela não volta para Deus, sem o efeito, sem aquilo que ela foi enviada. Quando Ele envia com um propósito. É como quando levanta um propósito como este. Você não tenha nenhuma dúvida que ao término do propósito é uma multidão de testemunhos.
situações resolvidas, definidas. Por quê? Porque Deus levanta propósitos com um propósito. Deus libera palavras com um propósito. Então eu preciso estar atento, porque a partir do momento que nós subimos no altar, até agora eu não falei nada que não fosse a palavra para você. Não tem nenhuma frase simplesmente criada por mim. Só estou transmitindo a mensagem que não é minha. Nós só somos o mensageiro. A mensagem é superior ao mensageiro. O mensageiro passa, mas a mensagem fica. Entendeu? A mensagem sempre será superior do que o mensageiro. Hoje eu sou mensageiro, amanhã Deus vai usar outro. Hoje a bispa é a mensageira, amanhã ele vai usar outro. Então você precisa ficar com a mensagem. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los, diga comigo, e sem lei para instruí-los. Aí o que acontece? Naquele tempo não era seguro viajar, problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Por quê? Porque não tinha lei, não tinha proteção, não estavam em Deus. Uma nação lutava contra a outra, era só confusão. E uma cidade contra a outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Era uma situação atrás da outra, porque todas as leis do Senhor, a palavra do Senhor é para pôr em ordem tudo. É para organizar a nossa vida. Sabe aquilo que você acha que às vezes é difícil? É para organizar a tua vida. É para você ter paz. É para você ser uma pessoa abençoada. Ter paz na vida. Você vê que sem lei eles não tinham paz. Sem lei eles não tinham segurança nenhuma. Pois só confusão. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois, diga comigo, seu trabalho será recompensado. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem. Encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim, das cidades que havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, diga comigo, restaurou o altar do Senhor, que ficava na frente da sala da entrada do templo do Senhor. Quer dizer, ele saiu fazendo aquilo que nós estamos falando agora para vocês. Você sabe que tudo que toma o lugar de Deus na tua vida se torna um ídolo na tua vida, né? Sabe disso, né? Às vezes tem pessoas que não têm mais, aí exemplo aqui, quem teve uma fé que você cria numa imagem, num objeto? Já teve essa fé? Levanta a mão. Levanta a mão. Quase todos vocês. Ter um ídolo na mão é tão grave quanto ter um no coração. Às vezes não está na mão mais, mas está no coração. Só mudou o ídolo. Porque antes eu cria nisto, agora eu coloquei meu coração em coisas que talvez muita gente diz assim, mas isso não é adoração. É. Tem gente que hoje ela adora mais coisas do que o Criador. E coisas que o próprio Criador deu a ela. Hoje tem pessoas honrando mais coisas do que a Deus. Tem mais tempo para coisas do que para Deus. É mais ou menos assim, pode ser um bem, pode ser sua casa, pode ser seu carro, pode ser seu próprio trabalho. Quando a pessoa passa a não ter mais tempo para Deus por conta do trabalho, já se tornou um ídolo.
Não, bispo, mas é por necessidade, então você não crê na palavra. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Claro que você tem que trabalhar. Mas em vão é levantar cedo e dormir tarde se o Senhor não abençoar, Salmo 127. Se o Senhor não for o construtor da casa, em vão é construir. É inútil. Então eu não creio nisso. Eu não acredito realmente nisso. Porque os seus, Ele dá até enquanto dorme. Estou dormindo, estou sendo abençoado. Ah, não, então agora eu vou descansar. Não, acho o equilíbrio. Não é isso. Mas eu preciso da bênção de Deus. Porque enquanto eu estou buscando a Deus, Deus está agindo lá fora. Se você está acompanhando, eu acabei de ler algo para você, mas se você está acompanhando desde o início do propósito, a primeira coisa que Josafá fez foi buscar o Senhor. Abriu o jejum, reuniu o povo. Talvez, não é possível que algumas pessoas possam ter dito assim para ele: você está louco? Você acha que é tempo de orar? Você acha que é tempo de ir para a igreja? Com tanta coisa, com tanto... O inimigo está aí, está avançando, está aproximando. Você acha que isso é coisa de fazer? Você pirou? Perdeu o juízo? Convoca o exército. Nós precisamos nos preparar para a guerra. Não. Josafá convocou o povo para orar, buscar a Deus. E enquanto estavam buscando a Deus, Deus se manifestou e respondeu. E respondeu de que forma? Essa peleja, essa batalha você não vai ter que lutar. Toma posição. Eu lutarei por vocês. E se ele tivesse ido na força do braço? Se ele tivesse, a primeira coisa, convoca o exército, vamos para a guerra. O que tinha acontecido? A destruição. Quem está entendendo, por favor? Aí, olha o poder de uma oração. Olha o poder. Asa, a mesma coisa. Então nós precisamos colocar Deus no centro. Nós precisamos colocar Deus, fazer de Deus a nossa força. Diga comigo: o Senhor é a minha força. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é meu retiro. O Senhor é meu escudo. Se você não fizer, você pode ter um escudo e você vai ser atingido. Você pode estar dentro de uma fortaleza e ela vai cair. Você pode achar que tem força, você vai descobrir que não tem força nenhuma. Sabe de quem é essas palavras? Davi. O Senhor é minha força, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu alto retiro. Não fujo para lugar nenhum, me refugio no Senhor. Não é poderoso isso? Sim ou não? Porque o melhor lugar seguro não é lugar, é uma pessoa. É um Deus. Entende? Esse é o lugar mais seguro. Digo, o lugar mais seguro não é um lugar, é uma pessoa. Quando eu falo pessoa, é um Deus, é o Senhor. Esse é o lugar mais seguro. Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e toda a alma. Fizeram um acordo. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Estabeleceram isso dentro. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer jovem, idoso, homem ou mulher. Por isso que nós precisamos saber com quem nós vamos andar, com quem nós vamos estar. Está no mesmo propósito? Está na mesma fé? Está. Não está? Então, nós somos
Bispo, nós temos inimigos? Não. Nós nos relacionamos bem com todos? Sim, mas não andamos com todos. Não são todos que fazem parte do nosso círculo de relacionamento, amizade. Somente se eu quero agradar a Deus e eu quero edificar minha fé. Preciso estar com aqueles que estão no mesmo propósito, na mesma fé. E aqueles que eu vou influenciar. Não aqueles que podem me influenciar de forma negativa. Aliás, isso nem se cogita. Eu sou um influenciador. E fizeram esse juramento, diga comigo, de lealdade ao Senhor em alta voz e som de trombetas e clarins. Fizeram esse juramento. E todo Judá se alegrou com esse acordo, pois fizeram de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e encontraram. E o encontraram. Diga comigo, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. Eu diria a você, se você tem lá a sua família, convoca a tua família para esse acordo. Vamos buscar Deus de todo o nosso coração. Vamos buscar descanso em Deus. O nosso descanso está em Deus. A nossa paz está em Deus. Faz esse acordo com os seus. Chama os seus. Fala isso. Vamos fazer essa aliança com Deus. Você sabe que quando você tem o favor de Deus, olha que coisa incrível, né? Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos. Por que ele tinha êxito? Lê aqui, por favor. Pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Não só medo, como ódio. Não só ódio, como inveja. O texto diz que, porém, todo Israel e Judá amava Davi. Todo mundo amava Davi. E as pessoas viam que Deus era com Davi. Mas eu comecei hoje pela manhã falando com vocês e dizendo o seguinte: vamos fazer declarações poderosas. E nós começamos a fazer declarações poderosas. Romanos 8, 28. Diga comigo, todas as coisas vão contribuir para o meu bem neste fim de ano. Diga, todas as coisas vão cooperar para o meu bem neste fim de ano. Você sabe que essa história começa assim, né? Quando Davi, ninguém teve coragem para enfrentar Golias, e Davi enfrentou e venceu Golias. Então, as pessoas passaram a admirar Davi, se encantaram por Davi. E aí, quando Davi chegava na cidade, as pessoas o aplaudiam e gritavam, né, um cântico dizendo que Davi, ele matou 10 milhares e Saul somente milhares. E aquilo mexeu com Saul. Aquilo causou uma inveja, uma revolta dentro de Saul. Só que tem uma coisa: quem enfrentasse Golias, uma das recompensas seria a filha do rei em casamento. Então, Davi enfrentou e venceu. Só que ele não recebeu a moça. Porque Saul, com inveja dele, queria era matá-lo. Então ele propositalmente, a moça que ele prometeu a Davi, ele deu a outra. Só que, como, diga comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não imaginava que a filha mais nova amava Davi. Ela amava Davi. Ele trapaceou Davi na mais velha, mas a mais nova amava Davi. Então, mas Mical, a outra filha, diga comigo, amava
Davi. Mas ele era tão astuto e estava endemoniado, que ele estava mesmo endemoniado, que quando contaram isso a ele se agradou. Ele não ficou triste, porque ele tentou sabotar de uma forma, mas ele agora viu uma outra oportunidade. Qual a oportunidade? Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela sirva, o que está escrito aqui, por favor? Para que ela sirva de armadilha, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com esta segunda você será hoje o meu genro. Só que no coração dele, o que ele queria? Ele queria criar uma situação para matar Davi. Aí Saul ordenou que seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem, diga comigo, sendo eu um homem, o quê? Sendo eu o quê? Diga essa palavra em voz alta para mim. Pobre e sem importância. Se eu mudar a tradução, está assim: uma pessoa pobre e sem valor como eu. Coloca a mão na sua mente. Aliás, eu estou pedindo para você colocar na mente, mas é por causa dos olhos do entendimento. Ok? Diga assim: Senhor, abra os meus olhos. Diga: me dê entendimento. Me ajude a me ver como o Senhor me vê. Olha aqui. Ele se via como alguém pobre e sem importância. E Deus já o via como um grande rei. Ele se via como alguém pobre e sem valor. E Deus o via como? Deus não queria que ele fosse genro do rei. Deus queria que ele fosse o próprio rei. Está entendendo? Vou repetir. Deus não queria que ele fosse genro do rei. Deus queria que ele se tornasse o próprio rei. Deus não quer que você seja amigo de gente influente. Deus quer que você seja a própria influência. Deus não quer que você seja amigo de gente rica. Deus quer que você seja o próprio rico. Que as pessoas queiram estar com você. Queiram andar com você. Por isso que a gente tem que pedir a Deus: Senhor, me ajuda a me enxergar como o Senhor me vê. Não posso fazer isso. Não sou nada. Não tenho nada para oferecer. Quantas pessoas que se vê como nada. E como alguém que não tem nada a oferecer. Por isso que uma coisa que você tem que colocar dentro de você. Ele materialmente, ele não tinha mesmo. Por enquanto. Ele não tinha nada. Ele não tinha nada para oferecer. Só que ele tinha uma coisa já. O coração em Deus. Ele amava a Deus. Ele honrava a Deus. Por isso que ele cresceu. E tem uma coisa linda aqui. O rei, você vê o quanto é importante, a coisa mais importante que você tem que se preocupar hoje você não tem dinheiro. Ou não tem muito dinheiro. Hoje talvez você não tenha muita influência.
Talvez você não tenha muita importância para muita gente em algum lugar, em algum ciclo. Talvez você não tenha, mas você já tem uma fé aí dentro. E essa fé que você tem vai torná-lo grande. Essa fé vai promovê-lo. Ele propositalmente, ele teria que dar, Saul, ele teria que dar ao pai da noiva o dote, riqueza. Ele realmente não tinha nada para dar. Como é que eu vou pagar isso? Né? Era quase espécie de um seguro, que se ele morresse, ela não ficaria desamparada, teria dado um patrimônio ao pai. Aí como é que eu vou fazer isso? Aí, os servos de Saul contaram isto, dizendo, estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi, o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi, diga comigo, fosse morto pelos filisteus. Não me precisa pagar dote, não. Faz o seguinte, você vai lutar contra os meus inimigos, e eu quero que você me traga 100 prepúcios. Sabe o que é isso ou não? Sim ou não? Quem não sabe, levanta a mão. O órgão genital masculino. Então eles tinham que ir lá, ele ia matar e cortar a pele do órgão genital masculino. Traga o prepúcio desses homens, 100. Mas qual que era a intenção dele? Primeiro, a missão aos olhos dele era impossível, ele vai fracassar. A meta que foi dada, diga essa palavra, a meta que foi dada era impossível. Ele falou, ele vai tentar e ele vai morrer. Vai perecer. Aí, quando os servos de Saul relataram estas palavras a Davi, diga comigo, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei, antes de vencido o prazo, ou, deixa eu mudar essa tradução que eu adorei essa palavra. Por isso, diga comigo, não perdeu tempo. Foi logo ao que importava. Entendeu? Diga comigo, não vou perder tempo. Vou logo ao que importa. Não perca mais tempo. A gente perde tempo parado, com medo dos desafios. Não, eu vou enfrentar e Deus vai me dar vitória. Davi se levantou e partiu com seus homens. Diga comigo, e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e entregou todos ao rei, para que assim se tornasse genro do rei. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Quantos prepúcios eram? Quantos eram como meta? Quantos ele entregou? Que significa que é o? Diga assim comigo, diga essas palavras, diga, eu vou alcançar o dobro da minha meta, tanto meta sua como aquelas que estabeleceram para você. Já parou para pensar que você coloca aqui 3 e você pode ir para 6, até coisas que você nem esperava? Você coloca 3 problemas e você resolve, vem a solução é de 6. Que solução, bispo? Eu nem sei, tem coisa que você nem sabia, Deus já está te abençoando. Foi o dobro, diga, será o dobro, Deus vai me abençoar com o dobro, diga, eu vou atingir o dobro. Não é só o que foi pedido não, já era desafiador, 100 era desafiador, mas ele foi além, porque Deus era com ele. Saul viu, diga comigo, Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. Diga comigo, diga, as pessoas verão, diga, e reconhecerão que Deus está comigo. Fala com convicção, por favor, diga, o Senhor, as pessoas verão que o Senhor está comigo. Diga, elas reconhecerão que o Senhor é comigo. Amém?
Fique em pé, por favor. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, diga essa frase comigo, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. Os servos de Saul tinham êxito? Tinha. Diga comigo, mas Davi tinha mais êxito do que todos. Diga, eu terei mais êxito do que todos. Quem são os todos? Sei, os que estão ao seu redor, que trabalham com você, no seu ramo de atividade. Eu terei mais êxito, eu serei mais bem-sucedido. Assim, o nome de Davi se tornou muito estimado. Tem uma tradução que diz assim, o nome de Davi, diga comigo, estava na boca do povo. Sabe que essa coisa não é tão ruim assim, né? O nome dele está na boca do povo. Depende das circunstâncias, do que estão falando. Aqui o que estavam falando, rapaz, o cara não perde, o cara tem êxito em tudo que faz, o cara só cresce, o cara só vence, só prospera, a guerra que ele entra, ele vence. Que o teu nome esteja na boca do povo, né? Que o teu nome esteja na boca do povo, que eles falem das tuas vitórias, que eles falem das mudanças que Deus tem feito na sua vida. Às vezes a gente tem medo que o nome da gente esteja na boca do povo. Aqui glorificava a Deus. Se eu mudar a tradução, diz assim, Davi conseguia mais vitória do que todos os outros oficiais de Saul. Diga comigo, e assim ficou muito famoso. Famoso por quê? Por causa das vitórias. É melhor ficar famoso por causa das vitórias ou famoso porque o nome está sujo? É melhor ficar famoso por causa das vitórias ou porque o teu nome não sai da boca do povo porque você é caloteiro? Você não paga ninguém. O que é melhor? Por causa das vitórias, meu filho. Que o seu nome esteja na boca do povo, que você se torne famoso pelas suas vitórias. Que você apareça lá nos Destinos Curados, lá no jornal da igreja. Vou fazer isso com você agora. Feche seus olhos. Eu quero que você veja uma coisa agora. Para você ficar famoso, cada vez mais, a sua fama é para glorificar o nome de Jesus. Está entendendo ou não? A sua fama é para glorificar o nome de Jesus. A sua fama é para glorificar o nome de Jesus. A fama de Davi só exaltava o nome do Senhor. O Senhor era exaltado. Então, eu quero que você se veja no altar da igreja testemunhando as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Eu quero que você se veja no jornal da igreja testemunhando, sua foto lá. Quero que você se veja lá nos Destinos Curados. Quero que você se veja lá nos Destinos Curados compartilhando com as pessoas
a grande obra que Deus fez na tua vida. Mas eu não quero que você, porque você não vai lá, destinos curados, eles estão sendo selecionados a dedo, porque não quer meias histórias, quer destinos curados, vidas transformadas, vidas mudadas. As suas vitórias vão glorificar o nome de Jesus, vai ajudar outras pessoas, vai dar força para outras pessoas, vai dar força para outros. Então se veja você lá no jornal da igreja, tua história, fulano de tal, teve o seu destino curado, sua vida transformada. Hoje, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, curado, liberto, casamento, família abençoada. Fulano saiu daquele fundo de poço, daquelas dívidas. Você que está aí na transmissão, daquele 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão pode ser para sair das dívidas, 1 milhão pode ser para comprar sua casa, para montar o teu negócio. O problema era o de 1 milhão. Talvez o teu problema também seja de 1 milhão. Ou a solução. Porque onde está o problema, aí também está a solução. Veja. Veja. E agora diga: eu creio que isto vai acontecer. Diga: eu creio que isto vai acontecer. Esta é uma certeza que eu tenho dentro de mim, que isto vai acontecer. Esta é uma convicção que eu tenho dentro de mim, que isto vai acontecer. O que eu vi vai acontecer. Então determina agora. Diga, você que está na transmissão, diga: esta é uma convicção que está dentro de mim. Eu creio que vai acontecer. Eu creio nestas vitórias. Eu creio na transformação, na restauração, na promoção. Eu creio na minha vida restaurada. Eu creio. Deus vai me honrar cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. É o dobro de bênçãos. É o dobro de bênçãos. É o dobro. Eu vou além. Eu vou muito além. Deus tem o dobro de bênçãos para você. Deus tem o dobro. Não, querido, não é só o que você está pensando, não. Deus tem o dobro para você. Eu creio, é o dobro. É o dobro. Fala aí com ousadia. Fala saindo de dentro. Se você estiver na tua casa, estiver sozinho, grita aí e diga: é o dobro que Deus tem para mim. É o dobro. Não é só o que eu tenho pedido. É o dobro. É o dobro. Deus será comigo e eu vou além. É o dobro. Eu vou muito além. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor. Abençoe, meu Deus. Abençoe, Senhor. Eu ligo as vitórias dessas pessoas. Eu ligo, Senhor. Eu ligo, meu Deus. Eu ligo a vitória delas. Eu ligo, Senhor. Senhor, honra a fé. Honra a fé. Talvez hoje, materialmente, ela não tenha nada. Talvez hoje, meu Pai, a realidade dela seja a realidade que era de Davi. Um homem sem importância, um homem pobre e sem importância, mas se transformou num homem poderoso, influente, rico, abençoado, Senhor. Levanta, meu Deus, levanta o teu povo. Eu declaro, ela vai entrar em 2022, mas vai entrar abençoada, vai entrar vitoriosa, vai entrar por cabeça, vai entrar por cima, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro. Diga: eu vou entrar em 2022, mas vou entrar abençoado, vou entrar por cabeça, vitorioso. Pega o teu propósito, mostre. Fala: eu vou entrar abençoado, eu vou entrar por cabeça, esta convicção está dentro de mim, esta certeza está dentro de mim, em nome de Jesus. Diga, é o dobro, é o dobro, é o dobro, é o dobro,
É o dobro. Acredite que você vai muito além. Acredite que você vai muito além. Acredite. Vai sair do teu interior essas declarações poderosas. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro as suas vitórias. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Você fechando esse ano com chaves de ouro. Em nome de Jesus. Creia. 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 Fica com os teus olhos fechados. Um dia Davi liberou essas palavras. Eu sou um homem pobre sem importância. Talvez naquele momento ele se sentisse assim, pobre e sem importância para muita gente. Pobre e sem importância alguma. Mas aquele pobre, aquele homem sem importância, se transformou no mais rico e o mais importante homem da nação. O mais rico e o mais importante homem da nação. Acredite que você vai ser o mais próspero e o mais importante da sua família, da sua casa, do meio que você convive. Acredite que você será o mais próspero, o mais importante, porque você vai ser um instrumento de Deus lá. Um canal de Deus. Um canal para abençoar a vida de todos que te conhecem. Para pensar. Fica com os teus olhos fechados. Ele disse, eu sou pobre, um homem pobre sem valor como eu. Aquele sem valor se transformou no homem de maior valor. Não só para Deus, mas para a nação. Um dia ele disse, eu não posso fazer isso, não sou nada. E não tenho nada a oferecer. Mas aquele que não tinha nada e não tinha nada para oferecer, se tornou um canal de bênçãos, um condutor de glória. Talvez hoje você não se sinta nada e acredita que não tem nada para oferecer. Você tem tanto para oferecer. Já parou para pensar? Davi nem imaginava o tanto que ele tinha, o quanto ele tinha para oferecer. O quanto ele tinha para oferecer. E o quanto ele se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Assim será a sua história. Acredite nisso. Aquele que não tem nada e talvez não acredite que tenha muito a oferecer. Aquele que talvez hoje não se sinta tão importante, se transformou no mais importante, o mais necessário naquela nação. Porque Deus o levantou para um grande propósito. Deixa Deus te levantar para um grande propósito. Ele quer te levantar para um grande propósito. Em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. E toma posse. Acredite nisso.
Levanta as tuas mãos. Eu abençoo a tua vida. E eu declaro essa palavra penetrando nas tuas entranhas e ela se cumprindo na sua vida. E Deus levante você de forma poderosa. Não é só o que você está pedindo, Deus tem mais que o dobro para você. E alguém que é pobre e talvez se sinta sem muita importância, você não vai ter sua importância, você será necessária para muita gente. E no reino, em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Eu concordo com as tuas vitórias. E eu declaro uma grande reviravolta na sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Eu declaro o que você visualizou vai se materializar. Tudo que você visualizou vai se concretizar em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, para Jesus.